a Deus. Então vamos para a palavra, eu estou sentindo falta da música, faz um fundo para nós, bem gostoso aí, tá bom? Por favor, Guto. Eu gosto de trabalhar com a música, com o teclado ou o violãozinho bem gostoso, né? E é sempre muito bom. Queridos, se prepara aí para essa pregação, para essa palavra que nós vamos ter hoje, tá bom? Se prepara mesmo, vamos conversar algumas coisas legais aqui, né? E eu quero que você me acompanhe, se possível, compartilhe essa live para abençoar a vida das pessoas. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa na face da terra. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa que nós temos aqui. A palavra de Deus pode sustentar a sua vida, sustentar você, te guardar, te livrar. A palavra de Deus é a verdade, ela é poderosa. Então assim, se você prestar atenção na palavra de Deus, ela vai te levantar. Então é importante parar e ouvir. É importante parar e se ligar na palavra de Deus. Tá bom? Então eu quero comentar, falar algumas coisas com vocês que vai abençoar a vida de cada um. Já compartilhou? Compartilhou aí essa live? Avisa os seus amigos, seus contatos aí que uma palavra boa vai ser liberada agora para abençoar a nossa vida, a vida de cada um, tá bom? Oh, aleluia! Deus é bom. Deixa eu dizer isso para vocês. Existe um povo chamado hebreu ou chamado israelita, que numa época eles estavam sendo escravizados no Egito. E eles ficaram ali por cerca de, acho que foi 450 anos, sendo escravizados no Egito. E esse mesmo povo, o povo hebreu, eles começaram a clamar a Deus. Primeiro eles haviam se esquecido de Deus. Eles tinham se esquecido de Deus, eles tinham abandonado a Deus, eles tinham virado as costas para Deus e agora eles estavam sendo escravizados ali no Egito por Faraó e toda a sua turma. Então esse povo hebreu que estava sendo escravizado estava sofrendo muito na mão dos egípcios. E eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus. E você deve saber pelo menos que quando você se volta para Deus, você ora, você busca Ele, Ele sempre vem ao seu encontro, sempre. Ele sempre vem. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então o que aconteceu foi que Deus ouviu a oração daquele povo que estava clamando e pedindo ajuda ali no Egito. Então Deus desceu para livrá-los, como ele disse para Moisés. Então o Senhor apareceu para Moisés e disse: Moisés, olha só, o meu povo está sofrendo lá no Egito e eu quero que você vá lá para livrá-los. Veja só, meus irmãos, eu quero começar bem aqui e dizer algumas coisas importantes nessa história. Primeiro ponto é, o povo pede socorro e Deus desce para ajudar. Agora, Deus, ele foi atrás de um homem e ele escolheu Moisés para livrar o povo. É importante você saber e pensar que o que Deus quer e vai fazer na terra, ele precisa de uma pessoa, um homem ou uma mulher. Ele precisa de alguém para ele poder usar. Essa é a forma, a linguagem que a gente usa para expressar isso. Deus precisa de alguém para que ele possa atuar na terra. Então, ele encontrou Moisés e foi falar com Moisés e disse: Moisés, vá a Faraó e diga para o meu povo ir. Fala para ele liberar o meu povo, para o meu povo ir e me adorar. Então, Moisés, ele teve ali uma conversa com Deus e disse: como eu vou a Faraó? O Faraó não vai me ouvir. Você sabe toda essa história. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse povo, o povo hebreu, ele estava sendo escravizado no Egito. Então eles estavam numa terra, uma terra de falta. O povo hebreu estava ali numa terra que não tinha o suficiente para eles. Estava sofrendo, padecendo numa terra que não tinha o suficiente. Veja, estou fazendo aqui e vou fazer uma analogia sobre a vida do cristão ou de alguém que recebe a salvação, que recebe a Jesus. Veja, salvação eu falei. Então assim, aquele povo estava sem salvação. Eles estavam no Egito sem salvação. Mas aí eles clamam a Deus por salvação. E quando alguém clama a Deus por salvação, Deus manda um libertador. Naquela época foi Moisés o libertador. Hoje o libertador é o nosso Senhor Jesus. Então Deus
ele mandou Moisés para libertar o povo. Então, como eu disse, estou fazendo uma analogia agora com Jesus Cristo, a igreja, o povo de Deus. Então o povo estava num mundo sem Deus, aí eles se voltam para Deus, eles estão numa terra onde não há o suficiente, eles estão numa terra sofrendo e sendo escravizado pelo diabo, porque Faraó representa o diabo. Faraó representa bem o diabo ali, escravizando o povo de Deus. E o que acontece? Como Deus veio livrá-los, agora eles saem da terra que não há o suficiente e vão para o deserto, na terra que há somente o suficiente. No limite, ali, no limite. Você vê o que acontece ali quando eles estão andando no deserto. Eles saem, então eles saíram. Deus libertou eles dali, da terra da onde não havia o suficiente, e agora eles estão caminhando numa terra onde existe somente o suficiente. Veja, as roupas desse povo, elas cresciam no próprio corpo deles, era conservada no próprio corpo deles, ali eles tinham o suficiente. Agora Deus, ele estava tentando levar esse povo de uma terra que não há o suficiente, passando por uma terra onde existe só o suficiente, para chegar numa terra onde há abundância, onde mana leite e mel. Porque essa é a intenção de Deus. Agora, veja o que eu vou dizer, e como eu estou fazendo, como eu disse para você, é uma analogia. Então veja, se não é parecida com a história do povo de Deus hoje, o povo cristão ou evangélico. Então veja, meu irmão, minha irmã, nós saímos do Egito, por assim dizer, estamos agora renovando a nossa mente, e quando nós estamos renovando a nossa mente, nós estamos andando, partindo de um lugar onde não tem, para um lugar onde tem só o suficiente. Por quê? Porque quando a mente, ela passa de um lugar onde ela estava escravizada, para um lugar, e ela vai passar para um lugar onde há abundância, ela precisa de renovação da mente. O problema é que aquele povo estava acostumado a pensar como o Egito, como o mundo. Eles estavam acostumados a pensar sobre falta, eles estavam acostumados a pensar que eram escravos. Isso acontece ainda com o povo de Deus. O povo de Deus, apesar de estar livre e ter direito à abundância, muitas vezes eles estão vivendo até mesmo sem o suficiente, como se ainda estivesse no Egito, e alguns estão vivendo somente com o suficiente. Mas tudo bem, uma vez que você esteja aprendendo da palavra, Deus vai te levar para a terra prometida. Agora deixa eu te dizer isso, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas pensam que a terra prometida é o céu, e eu quero te dizer que no céu não há gigantes. Não há gigantes no céu. Então a terra prometida não pode ser o céu, porque no céu não há inimigos. E na terra prometida há inimigos. Veja, eles saíram do Egito, foram libertados da mão de Faraó e da sua turma, do seu exército, com mão forte, a mão do Todo-Poderoso. Estão passando aqui no deserto, e no deserto Deus começa a operar milagres. Então não tenha medo enquanto você está no deserto, por assim dizer. Não tenha medo, porque é aí onde os milagres acontecem. É aí onde o mar se abre, é aí onde vem cordonizes dos céus para te alimentar quando você precisa de carne. É aí onde vem água da rocha quando você precisa de água, porque no deserto não há carne, porque no deserto não há água, mas Deus é mais do que o suficiente, e era no deserto que Deus estava mostrando para aquele povo que Ele era Deus e podia suprir a necessidade daquele povo. Então, se hoje você se encontra, meu irmão e minha irmã, num deserto, por assim dizer, saiba de uma coisa: Deus vai treinar você aí, Deus vai ensinar você aí, até enquanto você possa renovar a sua mente e entrar na terra prometida. E como eu disse, eu não estou falando do céu, mas eu estou falando de um lugar onde Jesus conquistou para você, um lugar onde ele arrancou da mão do inimigo para devolver para você, porque a história começou muito antes, porque aquilo que havia na terra de bom, Deus havia criado para o homem e foi roubado do homem, e agora Deus estava devolvendo para o homem novamente. Mas antes que ele pudesse possuir a terra, antes que o homem pudesse possuir a terra, Deus tinha que começar
começar a trabalhar na mentalidade desse homem, porque uma mentalidade de escravo vai levar você a viver como escravo. Se você mantiver essa mentalidade do Egito, você vai viver como o Egito. É por isso que tem muitas vezes cristãos que têm a mente do mundo e faz com que eles vivam as coisas do mundo. Se você tem uma mentalidade de escravo, você vai viver como escravo sendo príncipe, e você tem que viver de uma maneira tendo uma mentalidade de rei, porque se você tiver uma mentalidade de alguém que reina, você vai reinar, mas se você tiver uma mentalidade de escravo, você vai passar por escravidão, mesmo tendo direito às bênçãos de Deus. É por isso que é muito importante, meu irmão e minha irmã, a gente aprender a palavra. Eu cresci pensando que ter condições financeiras, que ter dinheiro era pecado. E muitas pessoas cresceram assim, e muita gente ainda vive assim. Sabe, isso é uma mentalidade de escravo. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas dentro dessa própria história que eu estou contando. Veja, esse mesmo povo que Moisés estava agora levando do lugar onde há falta, o Egito, passando pelo deserto, onde há somente o suficiente, para chegar num lugar onde existe abundância. Moisés tem um grande trabalho com esse povo. Então Moisés pega 12 espias e ele manda espiar a terra a qual Deus falou: eu estou dando essa terra para vocês. Agora Moisés pega esse povo que tem mentalidade de deserto, ou de mentalidade de escravo, e Moisés manda eles ir até esse lugar. E aí eles vão, no versículo 25 do capítulo 13 de Números, capítulo 13 de Números, versículo 25, vamos ver aqui, aleluia, aleluia, vamos ler aqui. Depois de passarem 40 dias espiando a terra, os homens retornaram. Retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Então eles estavam no deserto. Foram lá espiar a terra e relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Vai me acompanhando porque você vai ser muito abençoado com essa palavra. Tudo começa na palavra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo. E no vale do Jordão também. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse: Vamos partir agora. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Próximo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou, e o povo chorou aquela noite. Olha para mim. Queridos, o que está acontecendo ali?
Moisés havia mandado 12 espias para espiar a terra que emana leite e mel, a terra cheia de abundância, de fartura, a terra que Deus já havia dito que eles possuiriam. Agora eles vão até essa terra e 10 dos 12 espias voltam com um relatório ruim, infamatório. E eles começam a dizer, existem gigantes lá, a terra é muito boa mesmo, Moisés, mas lá existem gigantes e eles são poderosos, olha como eles falam. Olha como esse povo escravo estava falando, com mentalidade na verdade de escravo, porque escravo eles não eram. Esse povo estava dizendo, nós não podemos possuir, eles são poderosos, eles são mais fortes do que nós. E sabe, meu irmão e minha irmã, isso era uma ofensa para Deus, porque foi Deus que disse, era Deus que estava dizendo para eles, vão à terra, porque eu dei essa terra para vocês. Agora, esses homens estão olhando com uma mentalidade de escravos, para aquela terra que mana leite e mel, e vendo gigante. E eles dizem aqui no texto que nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto e assim também o éramos aos olhos dele. Agora veja, eles eram espião. E espião não são notados, não são vistos. Então como eles podem dizer que éramos aos olhos deles também como gafanhoto? De fato é uma verdade que eles eram aos seus próprios olhos como gafanhoto, não aos olhos dos gigantes, porque os gigantes não os viram. Agora veja, meu irmão, veja, minha irmã, esses homens, eles tinham uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de pessoas dominadas, e eles precisavam agora de uma mentalidade de pessoas que pensam para frente, que acreditam em Deus, que acreditam na palavra de Deus, como Josué e Caleb, porque os dois disseram, não, vamos lá e vamos possuir a terra, porque o Senhor é conosco. E se Ele se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. Agora veja, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer para você, toda a congregação dos filhos de Israel, que não acreditaram que podiam possuir a terra, eles não possuíram a terra. Josué e Caleb, eles possuíram a terra. Os outros, não. Por quê? Porque é uma ofensa para Deus não acreditar na palavra de Deus. E a única coisa que pode nos salvar é acreditar na palavra de Deus. O problema de muitas pessoas é que eles nem conhecem a palavra de Deus. Como eles vão se apegar em algo que eles não conhecem? Tudo que eles conhecem é que eles ouviram as pessoas pregar. E muitas das coisas que as pessoas pregam por aí nem é a palavra de Deus. E porque não é a palavra de Deus, não gera fé no coração das pessoas. E se não gera fé no coração das pessoas, as pessoas não possuem aquilo que pertence a elas. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Uma das coisas que Jesus conquistou para nós é o direito de desfrutar de bênçãos materiais na terra, sim. É o direito de prosperar, é o direito de ter sucesso, é o direito de viver comendo o melhor da terra, como diz Isaías 1,19. Uma das coisas que Jesus conquistou para nós é isso, só que o povo não acredita nisso. E por que o povo não acredita nisso? Porque o povo tem uma mentalidade de escravo. Eles podem justificar de todos os jeitos. Esses cristãos querem falar de prosperidade. Você queria que eu falasse de quê? De pobreza? Não, se o meu Deus está vivendo no céu, onde há ouro, onde há rua de ouro, onde há prosperidade, porque nós estaríamos aqui falando de miséria. Miséria não combina com Deus e é por isso que Ele veio nos libertar. Jesus, quando andou como um homem aqui na terra, Ele não teve falta de nada. Pelo contrário, até os lugares onde Ele passou, quando faltava vinho, Ele multiplicou, Ele transformou água em vinho. Quando faltava pão, Ele multiplicou pães e peixes. Então, Ele supria a necessidade das pessoas quando Ele estava por aqui. Então, Jesus, Ele era um homem próspero. Por quê? Porque a prosperidade estava na vida dele, ele andava de maneira próspera e na verdade Jesus se esvaziou. Na verdade Jesus, quando foi àquela cruz, ele assumiu a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa culpa, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Mas na cruz, mas antes disso, Jesus estava vivendo aqui na terra como um homem e vivendo como deveria ser Adão e Eva, não com uma mentalidade escravizada, mas uma mentalidade de alguém próspero. E alguém próspero sabe como vive como alguém que sabe, porque sabe que Deus vai cuidar, Deus vai suprir, Deus vai fazer acontecer, Deus vai abrir um mar vermelho se for necessário.
Deus vai fazer vir codornizes do céu se for necessário. Deus vai fazer a roupa crescer no corpo se for necessário. Ele vai fazer o que for necessário para te alcançar. Mas o povo tem uma mentalidade de que não posso possuir a terra. Isso não é para mim, isso é mais para mim, é muito para mim. E era isso que estava acontecendo com o povo hebreu. Eles não conseguiam pensar que aquela terra era direito deles. Eles somente pensavam, nós não conseguimos vencer, não vamos conseguir vencer esse gigante. E muitas das coisas que eles falaram ali ofenderam a Deus. Deixa eu mostrar algo para você em Mateus capítulo 6, versículo 31, muito importante. Mateus 6, 31, deixa eu mostrar isso aqui para você. Aleluia, glória a Deus, me acompanhe. Mateus 6, 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo. De novo, só para chamar a atenção para esse ponto. Portanto, não vos inquieteis dizendo. O que estava acontecendo com aquele povo hebreu é que eles estavam dizendo a coisa errada. E aqui em Mateus, Jesus mostra exatamente o que não dizer. O que ele diz? Não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está dizendo enfaticamente, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Não diga isso. Porque, ele diz no versículo seguinte, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas? Vamos voltar para ver. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Necessidades. Não se preocupa, por quê? Porque o vosso Pai, que está no céu, sabe que vocês necessitam de comer, de beber e de se vestir. Comer e beber e de se vestir. E ele está dizendo nessa palavra, ele está dizendo aqui que ele vai cuidar de você, ele vai suprir você, ele vai trazer para você o que preciso, que for necessário, meu irmão e minha irmã. Se não houver água, ele vai fazer vir da rocha. Se não houver carne, ele vai dar um sopro e virá do céu se for necessário. Ele fez com um homem, ele trouxe, corvos traziam carne para Elias. E saiba de uma coisa, o que ele fez para um, ele pode fazer para o outro também, porque Deus não tem prediletos. Deus vai cuidar de você. Saiba de uma coisa, Deus vai dar um jeito. Você não tem que pensar e você não tem que ficar dizendo: o que eu vou fazer agora? O que eu vou comer agora? Como eu vou sair dessa agora? Não digas, não digas, não se inquiete dizendo: que comerei, que beberei, com que me vestirei, para onde irei, aonde morarei, aonde dormirei. Não digas. Se Deus está dizendo para você não dizer, então não diga. Então o que dizer? Diga que o Senhor está cuidando, que o Senhor está suprindo, que o Senhor já preparou um banquete para mim na presença dos meus inimigos e Ele já ungiu a minha cabeça com óleo. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está cuidando de mim, Ele vai cuidar de mim, Ele já está preparando uma mesa farta, abundante. Saiba disso, meu irmão, minha irmã, não fique inquieto, preocupado. Se Deus está prometendo, Ele é o responsável pela palavra que Ele disse. Agora saiba disso, Deus se compromete com aquele que se compromete em crer na palavra dEle. Olha só, na Bíblia existem muitos milagres que já foram feitos. E eu estava pensando sobre isso hoje. Milagres extraordinários, milagres sobrenaturais, milagres grandes. Já aconteceram várias coisas. Eu me lembro de uma história de um homem
chamado Eliseu. E esse homem, ele foi cercado por um exército inimigo. Ele e o seu servo estavam sendo cercados por um grande exército. Agora, esse homem cria em Deus, Eliseu cria em Deus de maneira extraordinária. Quando o servo, o moço do Eliseu saiu para buscar alguma coisa, ele olhou e tinha um grande exército cercando eles. E ele voltou para dentro e disse para Eliseu: Eliseu, nós estamos cercados e agora nós estamos fritos. Sabe quais foram as palavras de Eliseu para esse servo? Ele disse: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Agora, quando os olhos daquele moço foram abertos, ele viu um grande exército de anjos cercando aquele outro exército. E o exército de anjos era maior do que o exército do inimigo. E aí Eliseu orou e disse: Senhor, cega esse exército. E todas aquelas pessoas ficaram cegas. E Eliseu dominou sobre todos eles. Eu estou te contando uma história que está na Bíblia. E muitas vezes, muitas pessoas pensam que isso é utopia. Eu estava ouvindo um vídeo no YouTube falando da Guerra dos 6 Dias. Eram vários países contra o povo de Israel. E nessa Guerra dos 6 Dias, eu acho que foi em 1964, algo assim. Foi na década de 60. Essa Guerra dos 6 Dias, aconteceu um fato parecido com esse que Eliseu viveu. E como foi isso? Um soldado estava cercado pelo exército inimigo. E esse soldado estava sozinho. Então ele se levantou a mão se rendendo, porque agora ele estava pego. Mas quando ele olhou, todo o exército estava de mão levantada para ele. Todo o exército estava de mão levantada e vindo em direção a ele, dizendo: a gente se rende, nós nos rendemos. Agora ele estava sozinho. E todas aquelas pessoas, aquele exército tinha armas. Ele tinha poder de fogo maior do que esse homem que estava sozinho. Isso aconteceu na Guerra dos 6 Dias. Então, esse homem, ele trouxe esse exército com ele e levou até o seu chefe, o seu general. E chegando lá, eles acharam muito estranho que um homem só conseguiu arrastar conseguiu derrotar todas aquelas pessoas. Então, esse general perguntou: por que vocês se renderam? Vocês estavam em um número grande e nós tínhamos somente um soldado. E aqueles soldados inimigos disseram: ele não estava sozinho. Não, ele não estava sozinho. Havia milhares de anjos com ele. E a gente não consegue lutar contra anjo. A gente pode até lutar contra a gente, mas contra anjo a gente não consegue. Então a gente teve que se render a esses anjos. Então veja, meu irmão, minha irmã, essa história está lá relatada. Se você colocar no YouTube aí, Guerra dos 6 Dias, você vai ver essa história sendo relatada, sendo contada, e várias outras histórias nesse sentido. Às vezes nós olhamos para isso e pensamos que é utopia, mas sabe, está bem diante de nós. E sabe, para viver grandes milagres, você precisa acreditar em grandes milagres, porque os milagres vão acontecer na sua vida de acordo com aquilo que você puder crer, de acordo com o tamanho do que você consegue crer. Por exemplo, se você consegue crer para um pãozinho, você vai ter um pãozinho, um pão francês de 50 gramas. Se você consegue crer para 10 reais, você vai ter 10 reais. Se você consegue crer para 100, você vai ter 100. Se você consegue crer para mais do que isso, você vai ter mais do que isso. Se você consegue crer em milagres maiores, você vai ter milagres maiores. Deus vai fazer o tamanho do milagre, que é o tamanho de acordo com a sua fé, com aquilo que você pode crer. Deus não tem problema de fazer milagres. Ele pode fazer milagres todos os dias, a toda hora, a todo tempo, se você puder crer. E foi o que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23 diz: se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que o tamanho do seu milagre será do tamanho da sua fé. E se você quiser viver grandes milagres, você vai precisar ter uma grande fé. Agora,
como você vai ter fé, vai acreditar, se você não olhar para a palavra e não ver o que ela diz? Porque a fé vem de você ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem como essa, fé brota no seu coração. Se Deus está dizendo que Ele vai te suprir, então Ele vai. Se Deus está dizendo que você vai crescer, então você vai. Se Deus está dizendo que você vai prosperar, então você vai. Se Deus está dizendo que você vai dar pulos altos, saltos altos, então você vai. Mas você precisa acreditar nisso, meu irmão e minha irmã. Você precisa acreditar na palavra de Deus, acreditar que Deus quer operar, que Deus quer fazer um milagre que você conseguir acreditar. Deus vai fazer, Ele vai fazer, aleluia, glória. Agora você não pode pensar de maneira negativa, porque pensar de maneira negativa vai atrapalhar o seu milagre. Mais do que isso, vai fazer com que você não possua a terra, como no caso dos filhos de Israel. Porque esses que não acreditaram, esses que infamaram a terra, esses que falaram mal, infamar é falar mal, esses que falaram contra a palavra de Deus, que falaram que eles não podiam possuir a terra, esses não puderam pisar, não puderam entrar na terra. Mas não foi assim com Josué e Caleb. Josué e Caleb possuíram a terra, entraram nela, desfrutaram de toda a abundância que havia na terra. Josué e Caleb permaneceram fortes, não importando se havia gigantes, se a cidade era muito fortificada, não importando nada disso, porque o Deus do povo de Israel era muito maior do que aqueles gigantes. Os filhos de Anak eram gigantes e eles foram vencidos pelo povo de Israel. Meu irmão e minha irmã, não é sobre o seu tamanho. Não é sobre o seu tamanho, é sobre o que você consegue crer do seu Deus. Se você puder crer no seu Deus, se você puder crer que Ele vai te colocar nos melhores lugares, que Ele vai te levantar, que Ele vai te honrar, Ele vai te conduzir, saiba de uma coisa, não é sobre você merecer, é sobre você acreditar. Você acreditando em Deus, Ele vai fazer com você o que Ele tem que fazer, se você puder crer. Então saiba, Deus está pronto o tempo todo para fazer milagres o tempo todo. Deus está pronto para superar cada vez mais junto com você, cada vez mais te levar adiante. Então você sai de uma terra onde não existe o suficiente, começa a ser treinado numa terra onde existe somente o suficiente, e você vai para uma terra onde há abundância, onde mana leite e mel, onde há fartura. Deus está te conduzindo para esse lugar, a terra que mana leite e mel, mas você precisa aceitar. Não faça como o povo de Israel. O povo de Israel, eles não acreditaram em Deus e na palavra de Deus, e eles falaram mal daquilo que Deus havia prometido para eles. Então não faça isso. Creia em Deus e creia que Ele vai te suprir, Ele vai te conduzir em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Vocês receberam essa palavra, glória a Deus. Eu quero que você ainda compartilhe ela, escreva para alguém que precisa ouvir essa palavra que foi pregada aqui, para que essa pessoa possa ser edificada. Essas palavras que foram faladas aqui vai entrar no coração das pessoas, alimentando elas em fé, e elas vão crescer na fé e acreditar que o suprimento vem, e o suprimento está vindo. Nós, da igreja, o Verbo da Vida de Pirituba, nós estamos crescendo no meio da crise. Nós estamos prosperando no meio da crise. Nós estamos construindo e reformando no meio da crise. E nós estamos crescendo no meio da crise, porque nós estamos acreditando que Deus é maior do que a crise. Aleluia! Deus é muito bom. Então nós estamos chegando ao final aqui, ao final da nossa live. Glória a Deus. E é a última live aqui, né, nessa quinta-feira. É a última que nós fazemos aqui. A partir de domingo que vem, domingo dia 14 de junho, às 18 horas, nós vamos estar na igreja Verbo da Vida de Pirituba, na rua Ambrosia do México 269, Jardim Cidade
Pirituba. Então eu vou repetir para você o telefone que você deve ligar para você poder assistir o nosso culto presencial. É 2889-8245. 2889-8245. Esse não é é somente o WhatsApp esse número, ok? É bom que você saiba que esse número é somente o WhatsApp, mas você precisa salvar ele na sua agenda. Gente, não confunda, ok? Você precisa mandar mensagem comum, mensagem normal para esse WhatsApp, dizendo: eu quero participar do culto, meu nome é tal, tal, tal. Então você vai estar inscrito para participar do culto no próximo domingo. Agora corra, porque você pode perder a sua vaga. Como você sabe, né? O nosso número é limitado. Você precisa também ir de máscara, ok? Não esqueça, nós vamos distanciar as cadeiras, vamos ter álcool em gel lá, tá bom? E você precisa fazer isso, tá bom? Corra e se inscreva nesse WhatsApp que eu acabei de falar para você. É o WhatsApp da nossa igreja. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.